Imagine entrar em um lugar e encontrar, lado a lado, alguns dos automóveis mais importantes da história. Carros que marcaram época, modelos raríssimos, automóveis que sobreviveram a guerras, crises econômicas e décadas de história. Agora imagine que em determinado momento tudo isso simplesmente desaparecesse. Não porque os carros foram destruídos, mas porque uma coleção inteira foi desmontada e vendida. Foi exatamente isso que aconteceu com o Museu de Tecnologia da Ubra em Canoas, no Rio Grande do Sul. Um museu que chegou a reunir mais de 270 veículos antigos e que no começo dos anos 2000 era considerado um dos mais importantes acervos automobilísticos da América Latina. Mas por que um patrimônio daquele tamanho chegou ao fim? E o que aconteceu com aquele tanto de carro que estava lá dentro? É o que você vai ver neste vídeo. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Esta produção é um oferecimento de Yellow Plate Assessoria. Você que tem um veículo antigo, placa amarela, quer regularizar, não sabe mais o que fazer? Olha só, faça como os mais de 100 clientes satisfeitos que a Yellow Plate já apresenta. É isso mesmo, a Yellow Plate já regularizou mais de 100 veículos. E outra coisa, não tô falando aqui da boca para fora. Isto é um resultado comprovado através de fotos e vídeos que são publicados nas redes sociais. Aqui mesmo no canal PL nós temos uma playlist exclusiva da Yellow Plate, onde lá temos diversos vídeos de inúmeros veículos que já foram regularizados por eles. Eu fui presencialmente a esses clientes e pude ver na prática a veracidade do resultado. É o resultado verdadeiro feito dentro da lei, dentro da legalidade, sem falsas promessas. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio, meu amigo Lucas, e um forte abraço a todos lá da Yellow Plate Assessoria, a melhor empresa do Brasil para a regularização de veículos com placa amarela. Olha só, para entendermos um pouco mais o fim do Museu da Ubra, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 2003, 23 anos atrás, era inaugurado em Canoas, no Rio Grande do Sul, um gigantesco espaço dedicado à preservação da história da tecnologia. O prédio tinha aproximadamente 9.300 metros quadrados e dentro dele estava aquilo que acabou se tornando a grande atração do complexo, o Museu do Automóvel. O acervo reunia veículos de diferentes épocas, países e fabricantes. Era um rico acervo com mais de 270 carros, que iam desde os mais antigos automóveis, como um Oldsmobile 1904, até modelos mais recentes, como um protótipo do Chevrolet Astra 1999, 0 km inclusive. Existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido quando contamos a história do Museu da Ubra, que na realidade não era apenas uma coleção de carros. O complexo preservava diferentes elementos relacionados à evolução tecnológica. Havia veículos, equipamentos, objetos históricos e uma grande estrutura de reserva técnica e oficinas de restauração. Era também um espaço que poderia servir à formação de estudantes. Afinal, preservar um automóvel antigo significa muito mais do que simplesmente mantê-lo bonito. No quarto andar do museu também estavam expostos outros 3 importantes acervos, como por exemplo dos Correios, o de aparelhos de rádio e o acervo de relógios. Neste andar também se encontrava uma biblioteca e um auditório com 70 lugares. O nome Ubra é, na verdade, a abreviação do nome da Universidade Luterana do Brasil, que era quem administrava o acervo com o auxílio da Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo. Foi o reitor da universidade, um homem chamado Rubem Becker, que foi um dos grandes idealizadores desse projeto do museu. Ele, inclusive, era um grande entusiasta de carros antigos. Boa parte do acervo de carros pertenceu pessoalmente a ele ou foi adquirido sob sua gestão na universidade. Ironicamente, foi também sob sua gestão que a entidade acumulou dívidas bilionárias com a União, professores e fornecedores. Sim, mais de 1 bilhão de dívida, isso há quase 20 anos. A situação se agravou de vez em dezembro de 2008, quando a justiça determinou a lacração de todo o acervo do museu, que foi penhorado em uma ação de execução fiscal em que a União cobrava os débitos fiscais da universidade. A maioria dos veículos do acervo, como eu já disse, pertenciam mesmo ao Rubem Becker, que era o reitor da universidade, mas também haviam cerca de 70 veículos que haviam sido cedidos em regime de comodato
fato pela GM do Brasil. A Chevrolet tinha esses carros porque ela mesmo já havia anunciado anos antes, em 1996, a criação do seu próprio museu, que seria construído em São Caetano do Sul, que é a cidade sede da fábrica lá. O museu seria construído em um terreno que seria cedido pela própria prefeitura. Esse negócio do museu da GM foi uma ideia inicial que partiu de um funcionário antigo da montadora chamado Luiz Fanfa, e foi ele quem mostrou o projeto já pronto para a diretoria da montadora por volta do ano 2000. Para sua surpresa, o então presidente do grupo na época aqui no Brasil, o Fritz Henderson, o cara não quis saber não, falou não, nós não vamos tocar isso aí adiante não. Baita balde de água fria no Fanfa, que sonhava com aquele museu. Mas veja as coincidências da vida. Em 2001 ele saiu da GM e pouco tempo depois foi contratado para montar justamente o quê? O Museu da Ubra lá em Canoas. Então veja, foi ele que fez esse intermédio para que os veículos da GM, já que não ia ter museu mesmo e os carros já estavam lá, fossem cedidos, né, em comodato, para o Museu da Ubra. Esse acervo da Chevrolet eram carros que a própria GM tinha guardado e alguns outros também que haviam sido doados por entusiastas e coisas do tipo, né? Tinha, por exemplo, Ômega, o primeiro Corsa, o último Vectra, o primeiro Astra, ainda protótipo 0 km. Realmente eram veículos peculiares e de importante valor histórico. Com a penhora de dezembro de 2008, o fim do Museu da Ubra começava a se desenhar. Com essa situação, a GM pegou de volta todos esses carros que eram dela, que estavam cedidos, e levou para um barracão lá na fábrica em São Caetano do Sul. Naquele ano, a gente tem que lembrar o que estava acontecendo, né? Uma crise econômica mundial, e a Chevrolet, matriz lá nos Estados Unidos, estava passando pela maior crise financeira de sua história e chegou a pedir concordata por lá, né? Foi o governo do presidente Barack Obama que socorreu a montadora com um aporte de 30 bilhões de dólares. Não é brincadeira, hein? A General Motors pede concordata. A decisão da terceira maior empresa dos Estados Unidos foi anunciada oficialmente pelo presidente Barack Obama. O presidente Barack Obama disse que a quebra da GM seria um desastre para a economia americana. Com a concordata, o governo passa a controlar 60% do capital da montadora e vai injetar mais de 30 bilhões de dólares na empresa, além dos 20 bilhões já liberados. É isso, meus amigos. A Chevrolet em 2008 quase faliu mesmo, né? Se não fosse o governo americano, a Chevrolet já tinha passado dessa para melhor naquela época. E nesse cenário não tinha o menor clima para criar museu nenhum, né? A Chevrolet do Brasil não tinha clima para isso. E então o que fazer com esse acervo aí de mais de 70 carros? Aí a solução foi o seguinte: tinha bastante carro que tinha sido doado. Então esses carros que foram doados, eram ali aproximadamente 30 carros, eles foram devolvidos para os ex-donos, né? O cara doou um carro para o Museu da GM, dali um tempo a GM falou, ó, vamos devolver o carro porque não tem mais o que fazer com ele. E os outros carros, uns 50 que sobraram, foram leiloados para concessionários. Aí todos os concessionários da rede tiveram o direito de arrematar num leilão, numa espécie de leilão interno. Isso fez com que vários carros fossem ali distribuídos para vários locais, várias lojas diferentes, né? Por exemplo, o Corsa 0 km foi parar em uma concessionária GM e depois foi vendido pro Badolato, né? Então, colecionadores também compraram depois esses carros. E foi assim que, aos poucos, o acervo da Ubra foi sendo desmantelado. Alguns carros foram devolvidos aos seus proprietários, vários ali eram do Rubem Becker e também tinha uma espécie de fila de restauração. Haviam veículos que ainda seriam restaurados. Em julho de 2009, era realizado o primeiro pregão dos outros carros que eram ali próprios da Ubra. Veículos do Museu do Automóvel da Ubra vão a leilão este mês, entre eles um Rolls-Royce. Até o fim do ano serão leiloados bens no valor de 120 milhões de reais. O dinheiro vai ajudar a pagar dívidas da universidade. Foram vendidos um Daimler Limousine de 1952, que alcançou 150 mil reais, um Chevrolet Python de 1930, que foi vendido por 54 mil, um Citroën 2CV de 1982 por 52 mil reais e um Fiat Fura de 1986 por 20 mil reais. Parece um Fiat 147, né? Ao todo, aquele primeiro leilão arrecadou 276 mil reais para ajudar a pagar as dívidas da instituição. Mas aquilo era apenas o começo. O que antes estava reunido em um único lugar começou a ser espalhado.
carro por carro, lote por lote, pregão por pregão. Em março de 2010, a Justiça Federal de Canoas anunciou a conclusão dos pregões. E o resultado, os números impressionam. 523 veículos haviam sido vendidos. Os pregões arrecadaram aproximadamente 21 milhões de reais. Outros 52 veículos não chegaram a ser arrematados naquele momento. E aqui está uma das partes tristes dessa história. A coleção, que durante anos podia ser admirada pelo público em um único espaço, deixou de existir como coleção. Os carros passaram para diferentes mãos, alguns foram para colecionadores, outros para comerciantes, outros tiveram destinos que durante anos permaneceram desconhecidos. Uma pergunta é feita de maneira recorrente: era possível de alguma forma salvar o Museu da Ubra? Em 2009 chegou a existir interesse para que o acervo permanecesse unido e sob responsabilidade do poder público. A própria Ubra registrou que a Prefeitura de Canoas demonstrava interesse em estabelecer uma parceria para manter o acervo acessível à população, mas a solução não avançou. Segundo a Justiça Federal, durante um período de 6 meses não houve uma entidade pública ou privada interessada em manter o acervo inteiro. No dia 7 de abril de 2009, uma assembleia de professores e alunos deflagrou o movimento Sou Mais Ubra, Fora Becker, que culminaria com a renúncia do então reitor da Ubra, o Ruben Becker, apontado como responsável pelo colapso financeiro da instituição. O pedido de afastamento do reitor foi repetido em coro nas manifestações e estampado em faixas, folhetos e adesivos, na maior mobilização de professores, funcionários e alunos da história da Ubra. Ruben Becker foi indiciado em 2010 no inquérito da Operação Collector da Polícia Federal, que investigou o desvio de recursos da Ubra. A ação da PF foi deflagrada em dezembro de 2009. Na fase processual, o caso se arrastou por quase 9 anos. Em janeiro de 2018, Becker acabou condenado em primeira instância pelo crime de lavagem de dinheiro a 5 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. A filha do reitor, Ana Lúcia Becker, recebeu sentença de 4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial também semiaberto. Outros 3 acusados foram absolvidos. Becker e a filha apelaram ao TRF4 em abril de 2021, porém o recurso foi negado e não houve mais atualizações no processo até o momento. Ruben Becker hoje está vivo e com 90 anos de idade. O antigo prédio do Museu da Ubra em Canoas, que fechou em 2009, hoje abriga os estúdios da Ubra TV e da Rádio Mix FM de Porto Alegre. O espaço continua existindo, o que desapareceu foi aquilo que transformava aquele lugar em algo extraordinário. Um dia, quem ali entrava encontrava centenas de automóveis. Hoje, aquela época sobrevive principalmente em fotografias, vídeos, relatos e na memória de quem teve a oportunidade de visitar o museu. E você, que é da região aí do Rio Grande do Sul, chegou a visitar o Museu da Ubra na época? Viu os carros que tinham lá? Como eu disse, o acervo do museu foi pulverizado em outras coleções Brasil afora. Eu vou ficando por aqui, mas aguardo todos vocês, viu, no próximo vídeo aqui no canal PL. É sempre um prazer, todos vocês são muito bem-vindos aqui. Um forte abraço, mais uma vez obrigado a Yellow Plate Assessoria e até lá. Tchau, pessoal!